2 litros. Você que é empresário e está à procura de uma agência especializada em mídias sociais e tráfego pago, apresento para vocês a agência 2 litros. A equipe que cuida aqui do Entre Lendas é especialista em mídia social, vai poder te dar o atendimento adequado para você conquistar mais clientes e divulgar melhor sua empresa. Acesse 2litros.com.br. Um abraço aqui para o Edson, que é da 2 litros. Um abraço para o pessoal do grupo do Esparta. E vamos seguir aqui com o nosso podcast. Preparado, doutor? O assunto mais polêmico do dia. E a gente estava esperando alguém da Secretaria de Segurança Pública chegar aqui para a gente poder falar. Agora nós vamos perder a amizade de muita gente. Agora é hora de perder a amizade. A gente já falou aqui algumas vezes, né? Que o... Vamos colocar aqui na sala. Não, a boa intenção... Para isso. Vamos lá. A boa intenção da Secretaria de Segurança Pública, através do secretário e da equipe, do time, né? Até como porta-voz das ideias do governador, é melhorar a situação da segurança. Essa é uma bandeira que, inclusive, ajudou a eleger tanto o governador quanto até o secretário como deputado. E começou com o pé direito, a questão do homem, do salário, né? Mas, mesmo quando se faz o bem, ainda causa uma certa repercussão pelas pessoas que não compreendem direito, pela forma que é feita às vezes, ou não entenderam qual era a estratégia. E na Polícia Militar foi realmente um problema, porque acabou os menores percentuais de aumento foi para o 3º sargento, que é a maioria dos policiais que se aposentam e se tornam cabo soldado que se tornam 3º sargento, e para aquele policial que seguiu a carreira e completou a carreira chegando a subtenente e vai para a reserva como 2º tenente, como o nosso amigo Adriano, que batalhou 30 anos, chegou ao topo das praças e aposentou como oficial 2º tenente. Como é um grupo maior, recebeu um percentual menor. E daí causou um certo alvoroço, e eu até brinquei no último episódio aqui, falando que o pedaço do bolo dele é maior e eu não gostei do que o meu é menor. E por mais que tenha passado fome durante muito tempo. E o aumento foi bom. O senhor acha que se fosse linear não era melhor, mesmo que fosse menos? A estratégia foi correta? O que o senhor tem para falar para aqueles veteranos, para aqueles que estão na ativa? Qual que é a expectativa? Como é que foi? Olha, eu não participei do grupo de trabalho que fez todo o projeto de reajuste salarial. Cheguei na secretaria um pouco após o início desse grupo de trabalho. Mas eu acompanhei bastante, testemunhei o esforço que teve o secretário para conquistar esse reajuste. Que, como você disse, todos reconhecem, né? Olhando isoladamente, em média 20%. Foi um reajuste considerável. É indigesto mesmo, né, doutor? Esse assunto é indigesto mesmo. Calma que já vai vir minha opinião, viu? Vai vir minha opinião, calma. Uma vítima tá aqui, ó. Eu sou uma vítima. O pedaço do bolo menor foi para ele. Só um reajuste considerável. Né? Agora, o secretário usou uma lógica para fazer esse reajuste de maneira não linear, para corrigir o que ele considera problemas estruturantes dentro das instituições. E isso causou insatisfações não só na Polícia Militar, dentro da Polícia Civil também. O que eu penso é o seguinte, eu posso até não concordar com essa lógica, mas é uma lógica que foi utilizada. E a lógica do secretário, que tem a prerrogativa de implementar as políticas que ele julga adequadas e resolver os problemas que ele entende. Pode ter ocorrido falhas? Eu acredito que pode, e é até natural que ocorram, né? Ninguém tá imune a errar, a falhas, principalmente que é um governo que está se iniciando. Mas, acima de tudo, o que eu digo, afirmo, e isso tem que ser valorizado, eu testemunhei o empenho do nosso secretário Derrite em conquistar esse reajuste. Que, repito, foi um reajuste considerável. Alguém não é inédito num governo. Sim. No primeiro ano de um governo, a gente ter 20%. Gente, vamos olhar os 30 anos que nós tivemos de PSDB.
Não teve nada disso O daí. governo tucano. Nem perto disso. O duro é ter que agradecer o Dória, que ele foi o único que 10 deu anos a gente tinha R$1. 10%. Né? Dória, no final, Deu R$1. depois de fazer uma promessa de maior salário, no final, saindo, fez um reajuste razoável. Mas no último ano, né, para o próximo governo, quem está pagando o reajuste do Dória é o governo atual. Então também não é o mérito todo do Dória. Estratégia. Porque, agora, dar o reajuste no primeiro ano é um desafio muito maior, porque é esse governo que vai arcar. Né? E o próprio governador, Tarcísio, o secretário de HIT, tem afirmado, foi o primeiro passo, não é o único. Outros passos serão dados. Então eu tenho certeza, eu acredito realmente nisso, senão não estaria lá. Eu acredito na intenção desse governo de corrigir esse problema da desvalorização dos nossos policiais, em realmente valorizar a nossa polícia e os nossos, começando pelo nosso material humano, que é o mais importante, são os nossos policiais. Foi uma bandeira de governo, uma bandeira de campanha do governador, e eu acredito muito na palavra do nosso governador, eu acredito que vai ser um processo. E ao final dos 4 anos, até essas eventuais distorções vão ser corrigidas, tem espaço para isso. Né? Agora, a gente tem que olhar para trás e ver o que a gente já passou. São 30 anos de descaso com as forças de segurança dos nossos governos tucanos. Mudar isso, infelizmente, não é da noite para o dia. Eu entendo, realmente entendo, a revolta dos policiais que querem que isso seja resolvido, talvez de uma maneira imediata. E eu entendo porque quem sente necessidade, sente urgência. Nossos policiais estavam em situação de necessidade, então eles têm urgência. Mas é um primeiro passo. Foi dado esse primeiro passo, esse governo tem consciência de que outros passos precisam ser dados e eu acredito que vão ser. Pode uma vítima? Claro, dá uma vítima aí. Aí, uma pergunta pro senhor. Na civil foi 20 linear? Não. Também foi escalonado? Houve a mesma lógica. A lógica que foi seguida foi justamente dar um reajuste maior às carreiras na Polícia Civil, né? Dar um reajuste maior para as carreiras de entrada e para as classes inferiores. Para quê? Para tornar mais atrativa as carreiras de base, né? E a entrada, e a porta de entrada, para atrair bons profissionais. Por isso que soldado teve um aumento maior. Essa foi a lógica utilizada. Muito se falou, por exemplo, e incomodou os delegados de polícia que tiveram percentualmente um reajuste menor do que o compatível em termos de oficiais da PM. A lógica utilizada é que os policiais, que os delegados de polícia recebem um adicional, que é o adicional de direção de polícia judiciária. E no final, o montante do valor do aumento é equivalente. Né? Repito, posso não concordar com essa lógica, mas há uma lógica envolvida e a gente tem que respeitar. Agora, acho que acima de tudo a gente tem que olhar o copo meio cheio, é o momento de a gente ser grato. Acho que a gratidão é uma dádiva que a gente tem que perseguir. Né? Quando a gente é grato, as coisas acontecem. A gente tem que ser grato ao governo que deu esse gesto, que deu esse passo inicial, ao secretário que realmente se empenhou pessoalmente, uma luta hercúlea contra todo o sistema, com outras secretarias. O governo do estado de São Paulo é uma máquina monstruosa que foi impregnada por 30 anos de gestão PSDB, gestão tucana, que é feita para desvalorizar os servidores públicos e ainda mais os servidores policiais. Sim, isso é verdade. E para mudar até o mecanismo desse corpo... isso, né? Para mudar... Eu trabalhei 26 anos, só peguei também. PSDB. Com 15, quem trabalhou 30 é a mesma coisa. Então mudar essa lógica leva um tempo. Né? Por mais que você tenha até mesmo a vontade governamental, leva um tempo para a filosofia da máquina pública mudar. Acredito que essa é uma preocupação que o governador tem que ter e eu acredito que ele está olhando para isso. Na matemática, agora eu vou falar como segundo-tenente da reserva, que nessa parte foi prejudicada no percentual. Tem até amigo nosso que fica, tá chorando porque é segundo-tenente. Não. E nem terceiro sargento. Na matemática, quem faz conta, sabe usar a caneta, sabe o que aconteceu. Eu não tenho como dar um aumento, porque se eu der para a base, que seria hoje a base, até do pessoal da reserva, é terceiro sargento e segundo-tenente. Quem tá na reserva é a grande maioria. Se eu der nessa massa, eu não consigo mexer na base, que é para ir nos cargos de transição. O que a maioria dos grupos que eu pertenço, o Andrei também, que é o
pessoal dos veteranos de veteranos. rota. O que o pessoal não concorda? O que não concordou? 28% para oficial superior, que não é um cargo de transição, e você dá 20 ou 10, 13 embaixo. Quer dizer, distanciou muito mais o oficial que tem essas verbas adicionais. Então ele teve 28%, só que 28% de quem ganha 20 não é o mesmo 20% de quem ganha 5. Sim. Então foi isso que o pessoal não digeriu. Agora, o aumento é bem-vindo em qualquer valor. Sim, sim. E ninguém abre mão. A briga das entidades de classe é que eu acho que tivesse sido linear, teria causado menos... Ou se realmente fosse assim, ó. Qual que é a transição nossa? Aluno oficial e soldado de segunda classe. Esse eu vou pôr 28. O resto é a porta de entrada. Não foi cumprida a porta de entrada na PM. E o restante... Então, o que dá a entender para nós que estamos aqui? Os oficiais superiores foram muito valorizados, até o comandante-geral, que recebe um monte de verba, que inclusive é amigo nosso, capitão Coronel Cássio, um abraço. Então, o entendimento merece ganhar, viu, merece. Coronel? Não tô dizendo que o senhor não merece, o senhor merece muito mais. Tá falando besteira aqui, ó. Não. Eu tô falando a minha opinião. Eu tô querendo dizer que é o seguinte, os oficiais superiores, pra gente que sabe fazer conta de matemática, eles têm um monte de verbas de comando. Verbas adicionais, verba de aquilo, verba de farda, E a parte de baixo não tem. Então, eu acredito que a grande massa nossa se sentiu desvalorizada. Eu acho que se realmente fosse assim, ó, porta de entrada, soldado de segunda classe, aluno oficial, vamos valorizar. E o resto linear teria causado menos impacto. Agora, todo aumento é bem-vindo. Sim. E outra, hoje eu sou veterano, estamos sujeitos à regra. Agora, no Estado Democrático de Direito, todo mundo tem que tentar ver o seu lado. Claro, e tem o direito, né? As associações estão aí para isso também, Não, a associação, eu vou falar pro doutor. A da farinha civil, pouca, meu mingau primeiro, né? E faz parte. Né? Tem que ser. Como vocês podem sindicalizar, a PM nossa, eu fui 23 anos sargento, depois subtenente. A nossa associação não existe. Hoje ela não cuida nem dos bailes da saudade que antigamente pelo menos tinha. Certo. Cabo soldado tá sucateada há anos. E a dos oficiais sempre viu o interesse dos oficiais. Certo. Que inclusive hoje, como oficial, eu faço parte. Porque até eu enxerguei Sim. na reserva que eu tinha que participar de uma associação que ia ver, mesmo eu sendo praça, é o que está acontecendo. Os praças hoje estão migrando para a associação dos oficiais, porque não vê mais uma associação né? com base. Do lado da Polícia Civil, por exemplo, aí o policial civil ele questiona. Ora, a gente pode ter algum adicional, mas a gente não tem o posto imediato. O policial civil não tem o posto imediato que tem os oficiais. Quando se aposenta, ele vai para a classe superior. Ele se aposenta na classe superior. O policial militar incorpora as horas-aulas na academia. Policial militar tem pensão integral. Policial militar paga 9%, 10% de previdência social, enquanto os policiais civis pagam 16%. O nosso está 11 agora. Isso, foi para 11. Os policiais civis foi para 16 com a reforma do Dória, mais uma herança maldita do senhor João Agripino, né? Então eles questionam tudo isso, né? Que aí o salário... Cada um tem uma série de coisas, é muito complexo. Eu penso o seguinte, assim, eu tenho, e aí, repito, eu tô falando por mim, é a minha concepção, eu penso que ambas as polícias têm que ganhar bem, têm que ganhar realmente porque merecem, ganhar de acordo com merecem, e a gente está ainda distante disso. Mas eu acredito que essa cultura da equiparação, Polícia Civil e Polícia Militar, tem que acabar, porque, como eu falei, são realidades distintas, né?